Eu nunca fui de acreditar em seitas ou essas histórias mal contadas sobre grupos que fazem rituais escondidos no meio do mato. Sempre achei que era coisa de gente impressionável, ou no máximo alguma turma esquisita querendo atenção. Mas tudo mudou quando minha prima desapareceu. Ela morava numa cidade pequena do interior, dessas onde todo mundo se conhece e as fofoqueiras da praça sabem até quantas vezes por semana você varre a calçada. Ela era reservada, mas estava longe de ser do tipo que sumiria sem avisar. Quando a polícia descartou sequestro ou fuga, nossa família entrou em desespero. E foi aí que uma vizinha dela me chamou no canto, tremendo, dizendo que ela tinha começado a frequentar as orações das 3 marcas. Ela não quis explicar muito, mas deixou escapar que era algo que acontecia toda primeira segunda-feira do mês, depois da meia-noite, numa antiga capela em ruínas no meio da mata. Disse que algumas pessoas da cidade acreditavam que aquilo era para trazer paz, mas outras diziam que era um culto antigo, anterior até a fundação do município. Eu fui até a capela no dia seguinte. Mesmo de dia, o lugar era estranho, silencioso demais. Tinha símbolos esculpidos nas pedras, marcas de mãos nas janelas e um cheiro de madeira molhada misturado com algo mais forte, como carne guardada tempo demais fora da geladeira. Na parte de trás da capela, encontrei uma cruz de ferro fincada no chão com 3 marcas circulares na base. Aquelas marcas pareciam queimadas, como se alguém tivesse colocado metal incandescente sobre a terra. Voltei à noite. Levei uma lanterna, uma faca, não sei porquê, e o celular. Cheguei por volta das 23h40 e me escondi entre as árvores, esperando. Por volta de 00h20, comecei a ouvir passos. Vários. Baixos, lentos, acompanhados por um tipo de canto gutural. Quando olhei pela fresta das árvores, vi umas 10 pessoas. Todas com capuzes pretos, andando descalças, com cordões apertados no pescoço como coleiras. Eles entraram na capela em silêncio absoluto, e então começaram o que eu só posso chamar de ritual. Eles se ajoelharam em círculo, e um homem, o único sem capuz, se levantou no centro, com os braços esticados. No peito dele havia 3 marcas em carne viva, uma na testa, uma no coração e outra na barriga. Ele começou a recitar algo em latim, ou em algum idioma que soava como latim, enquanto os outros batiam as testas no chão, em sincronia. Foi aí que eu vi minha prima. Ela estava entre eles, sem capuz. Olhava fixamente para o chão, como se estivesse em transe, e tinha as mesmas 3 marcas no corpo. Eu ia sair correndo, mas um galho estalou sob meu pé e, no mesmo instante, o homem do centro virou o rosto direto para mim. Ele não gritou, não correu, só apontou. Os outros começaram a se levantar, como se tivessem sido ativados por um comando. Eu corri. Corri como nunca. Escutei os pés descalços atrás de mim, senti o chão tremer com o peso dos corpos, e juro que ouvia vozes sussurrando dentro da minha cabeça. Você viu, agora é um deles. Consegui chegar até meu carro e sair, mas até hoje, quase um ano depois, eu acordo com arranhões no corpo. Marcas circulares. Sempre 3. Em locais diferentes, como se alguém estivesse me preparando. Já troquei de cidade, mudei de número, apaguei todas as redes sociais. Mas ontem à noite, alguém bateu à minha porta às 3 da manhã. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém, só um papel no chão, escrito em letras queimadas. A oração te aguarda. A 3ª marca será sua. Eu ainda não dormi. E acho que, quando dormir, não acordo mais como eu sou agora. Porque eles não esquecem. Nunca. Nunca pensei que uma simples curiosidade pudesse me levar a um pesadelo real. Eu sempre fui alguém que buscava entender coisas além do óbvio, daqueles assuntos que muita gente evita, sabe? Uma mistura de interesse e ceticismo, como se eu estivesse testando até onde a mente humana pode ir. Foi numa dessas buscas que eu me deparei com uma seita chamada os Guardiões do Véu. No começo, parecia só mais um grupo estranho que se reunia em algum canto da cidade para discutir crenças esotéricas e filosofias obscuras. Achei que seria só uma visita rápida, talvez um jeito de escrever uma matéria para o blog que eu tinha na época.
mas aquilo virou uma prisão invisível. Eu encontrei o grupo por acaso, num fórum na internet. Eles divulgavam encontros semanais em uma antiga casa no subúrbio. Um lugar que, pelas fotos, tinha uma atmosfera sinistra, paredes desgastadas, janelas empoeiradas e um jardim que parecia abandonado. O convite era aberto, com um tom enigmático: venha descobrir o que está além do véu. Uma nova visão da existência espera por você. No dia marcado, decidi ir. Era uma noite fria, com névoa densa cobrindo as ruas. A caminhada até aquele endereço foi longa, e conforme eu me aproximava da casa, a sensação de inquietação crescia. A luz amarelada que escapava pelas janelas me fazia hesitar na porta. Mas a curiosidade falou mais alto. Ao entrar, o ambiente estava pouco iluminado por velas, e um cheiro forte de incenso misturado com algo indefinido pairava no ar. As vozes baixas formavam uma espécie de murmúrio constante, como se as pessoas estivessem em transe, conectadas a algo invisível. Um homem alto, com uma túnica preta e um capuz que escondia parte do rosto, se aproximou. Ele se apresentou como líder, mas não disse nome, apenas um título: o Guardião do Véu. A voz dele tinha um tom hipnótico, quase magnético. A reunião começou com cânticos antigos, palavras em línguas que eu não reconhecia, e um ritual que envolvia símbolos desenhados no chão com uma substância vermelha, que parecia sangue. Cada gesto do líder carregava uma solenidade que me deixou desconfortável, mas eu estava ali, sem poder voltar atrás. Eles pediram que eu fizesse um juramento, um compromisso de busca pela verdade oculta, e, apesar do medo crescendo dentro de mim, acabei repetindo as palavras que eles ditavam, um texto que falava sobre entrega total, transformação e silêncio absoluto sobre o que acontecesse ali dentro. A partir daquele momento, minha vida começou a mudar. Nos dias seguintes, recebi mensagens com instruções para seguir certos rituais solitários em casa. À noite, eu precisava acender velas pretas, escrever símbolos em papéis com sangue de uma pequena ferida que eu mesmo fazia no dedo, e meditar até sentir a presença do véu se aproximar. A voz do líder, que eu tinha gravado secretamente em um dos encontros, dizia coisas que ecoavam na minha cabeça. Além do véu, o mundo é um só. Você precisa se tornar parte dele, aceitar o vazio que dá sentido a tudo. Eu comecei a ter sonhos estranhos, ou seria pesadelos. Via sombras que se moviam no canto do quarto, ouvia sussurros que ninguém mais escutava. Aos poucos, minha realidade e a seita começaram a se misturar. Foi numa dessas noites que algo aconteceu de verdade. Eu estava no apartamento, sozinho, cumprindo o ritual, quando a luz das velas começou a oscilar, como se um vento invisível soprasse dentro do cômodo. O ar ficou gelado, e a sombra da parede tomou forma, uma figura humana, porém distorcida, com olhos que brilhavam em vermelho. Ela falou. Não com palavras, mas com imagens e sentimentos que invadiram minha mente. Uma sensação de perda, medo e uma promessa cruel de que eu jamais poderia fugir do véu. Acordei suando, com o coração disparado, mas a sensação de estar observado não me deixou. Olhei ao redor e vi que os símbolos que eu tinha feito no papel estavam agora espalhados pelo chão, como se tivessem se multiplicado sozinhos. A partir daí, percebi que não era mais só um visitante na seita. Eu tinha me tornado parte dela, como se uma porta invisível tivesse se aberto dentro de mim, e algo muito mais antigo e sombrio tivesse entrado. Tentei desistir, apagar as mensagens, fugir do grupo. Mas o véu não me deixou. Os encontros começaram a aparecer nos meus sonhos, os símbolos surgiam nos cantos das paredes, e às vezes, quando eu caminhava sozinho, sentia uma presença atrás de mim, passos silenciosos que sumiam quando eu me virava. Uma noite, recebi um convite diferente. Um bilhete anônimo, com uma única frase: o véu te chama para a última passagem. Só um escolhido pode atravessá-lo. Eu sabia que não podia recusar. No dia marcado, voltei àquela casa, agora deserta, com as janelas quebradas e um silêncio absoluto. Dentro, encontrei uma nova cerimônia, diferente de tudo que tinha visto antes. Havia símbolos desenhados em círculos pelo chão, velas negras e um altar com uma caixa antiga. O líder apareceu, mas desta vez, seu rosto estava descoberto. Um rosto vazio, sem olhos, uma máscara viva de escuridão. Ele me olhou e disse:
com voz que parecia vir do fundo do abismo. Você não escolheu o véu. O véu escolheu você. Naquele momento, entendi que o que eu tinha buscado era uma armadilha. Um ritual que prendia não só o corpo, mas a alma. Eu tentei correr, mas a porta se fechou sozinha, e a escuridão me envolveu. Até hoje, não sei se escapei realmente. Às vezes, sinto que ainda estou preso, entre o mundo que conheço e aquele outro lado, esperando o dia em que o véu se levantará de novo para me puxar de vez. E eu sei que não adianta fugir, porque quando o véu escolhe, não há volta. Eu ainda lembro o momento exato em que tudo começou a desmoronar. Era uma noite fria, daquelas que parecem sugar o ar do seu pulmão e deixar você preso numa névoa densa de solidão. Perdi meu irmão sem explicação, e com ele, toda a minha segurança, toda a minha sanidade. Ele não estava doente, não tinha histórico grave. Mas naquela noite, simplesmente apagou, como se alguém tivesse desligado a luz da vida dele. A médica falou em causa desconhecida, em termos médicos que eu não entendi direito, e que, sinceramente, pouco me importavam. O que importava era o vazio que ele deixou. Um buraco no peito que parecia sugá-lo para um abismo sem volta. Foram semanas, meses, de uma dor silenciosa. Eu mal conseguia sair da cama, e as noites eram as piores. O quarto ficava tão escuro, tão pesado, que eu sentia como se estivesse afundando numa lama invisível. A única coisa que me tirava dali era o telefone, a tela brilhando como um convite, e foi numa dessas madrugadas insones que eu encontrei o que parecia uma luz no fim do túnel, mas que era só um convite para o pesadelo. Era uma página chamada Véu Negro. Eles falavam de cura, renascimento, da promessa de paz para quem estava perdido. No começo, achei que era algum tipo de grupo de autoajuda, talvez um culto disfarçado, mas quem liga quando a mente já está quebrada? A promessa de um caminho para superar a dor era tentadora demais. Entrei no grupo, comecei a conversar com algumas pessoas que, assim como eu, haviam perdido algo ou alguém. As mensagens eram carregadas de esperança, de uma fé que parecia sincera, e isso me segurava. Depois de algumas semanas, recebi o convite para o encontro do véu, algo que eles diziam ser uma passagem, um rito para quem queria dar o próximo passo. O local era uma casa antiga, caída no tempo, numa rua quase esquecida da cidade. Quando cheguei, já sentia um frio que não era só por causa do vento. A porta estava entreaberta, como se me esperassem. Entrei devagar, e o ar denso de incenso queimado me fez engolir em seco. Um cheiro estranho, metálico, algo entre ferro velho e madeira molhada, pairava pesado no ambiente. Lá dentro, umas 15 pessoas estavam sentadas em círculo. Tinham um olhar vazio, quase hipnotizado. No centro do círculo, estava uma mulher com um véu negro cobrindo o rosto, deixando apenas os olhos brilhando na penumbra. A luz era fraca, lançando sombras que pareciam dançar nas paredes rachadas. Ela começou a falar num tom baixo, pausado, que dominava a sala sem esforço. Aqui, entre sombras, vocês encontrarão a verdade que o mundo esconde. Vocês vieram buscar a cura, a renúncia, a promessa de paz. Mas tudo isso tem um preço. Quem aceitar o véu será renascido, mas precisará deixar para trás o que foi. Aquela frase penetrou fundo, como se não fosse só sobre mim, mas sobre cada um ali, como se estivéssemos ligados por algo invisível. Então, ela estendeu as mãos, oferecendo um pequeno pedaço de tecido negro, fino, quase translúcido. Esse é o véu negro. Ao usá-lo, sua alma será lavada na escuridão, e você verá o que ninguém mais pode. Mas lembrem-se, a escuridão não perdoa. Eu hesitei por um instante que pareceu uma eternidade. Mas o vazio dentro de mim, o desejo desesperado de não sentir mais aquela dor constante, me fez aceitar. Coloquei o véu sobre o rosto, e o mundo se apagou numa escuridão absoluta. Nessa escuridão, comecei a ouvir vozes, sussurros distantes que se transformavam em risos, em choros, em gritos sufocados. Era como se minha mente fosse puxada para dentro de um abismo, para encarar todos os medos, todas as dores que eu tentava esconder. Era um confronto sem fim, e eu me senti desintegrar, fragmentar.
Quando finalmente tirei o véu, a mulher ainda estava lá, mas seus olhos agora brilhavam de um vermelho intenso, como se tivessem sido acesos por uma chama infernal. Você aceitou a promessa. Agora observe. Um dos membros do círculo se levantou devagar e foi até uma pequena mesa. Tirou uma faca afiada, que reluziu sob a luz fraca. Com um movimento firme, cortou a palma da mão. O sangue que escorreu era negro, espesso, quase viscoso, diferente de tudo que eu já tinha visto. A mulher começou a cantar uma melodia estranha, antiga, que parecia vir de eras esquecidas, uma canção que congelava a espinha. O sangue negro era passado nas mãos de cada um dos presentes, que, um a um, tocavam o rosto, o pescoço, como se aquele líquido fosse uma marca, uma transformação. Aquela noite foi um pesadelo que durou horas, ou talvez dias. Eu perdi a noção do tempo. Saí dali mudado, marcado. No meu corpo, começaram a surgir linhas finas, quase invisíveis, que pareciam se mover sob a pele, serpentinas negras que brilhavam fracamente no escuro. Mas o pior não era isso. Era o sussurro constante. Vozes que eu não conseguia desligar, que falavam direto na minha cabeça, me chamando, me convocando. Eu tentei fugir, mudei de cidade, cortei contato com qualquer coisa ligada ao grupo. Mas não adiantou. Hoje, quando olho no espelho, vejo meus olhos mudando. Não são mais os meus olhos. Eles se tornaram negros, vazios, fundos como poços que engolem tudo. E eu sei que logo, muito em breve, o véu vai me chamar de novo. Porque essa promessa que eu aceitei não termina. Ela só espera pacientemente por quem já pagou o preço para voltar e completar o ritual. Eu só queria que alguém ouvisse isso antes que fosse tarde demais. Eu nunca fui o tipo de pessoa que se mete em seitas ou coisas místicas. Sempre fui cético, racional, do tipo que precisa ver para crer. Mas depois do que vivi, posso afirmar com todas as letras: tem coisas que a gente não deveria tentar entender. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. Tudo começou quando um amigo próximo desapareceu. A gente se conhecia desde criança. Crescemos juntos, passamos por altos e baixos, e mesmo com o passar dos anos, a conexão nunca se quebrou. Só que de uns tempos pra cá, ele começou a falar sobre um grupo espiritual. Evitava o termo seita, claro, mas a forma como ele falava, como se tivesse encontrado alguma verdade superior, me incomodava profundamente. Dizia que finalmente tinha encontrado um lugar onde se sentia visto, compreendido. Um espaço onde o barulho do mundo não podia mais alcançá-lo. Eu tentava entender, pensava que fosse alguma fase estranha, talvez solidão. Mas então ele sumiu. Simples assim. Parou de responder, não apareceu no trabalho, nem em casa. O celular só dava desligado. Dias depois, uma carta apareceu na porta do meu apartamento. Nenhum nome, nenhuma assinatura. Apenas a seguinte frase, escrita com uma caligrafia firme: se quiser respostas, venha à casa do silêncio. Traga coragem. E não chegue depois da meia-noite. Junto da carta, um mapa desenhado à mão. A localização era longe da cidade, em uma área montanhosa, fora de qualquer rota oficial. Eu devia ter jogado fora, ter esquecido tudo, mas não consegui. Aquela noite, eu saí da cidade pouco antes das 9. Peguei estrada por mais de 1 hora até chegar a uma região rural. Lá, deixei o carro em um acostamento e segui a pé por uma trilha úmida e cheia de folhas mortas. Era como se o caminho não fosse usado há muito tempo, apesar das marcas no chão parecerem recentes demais. Quando avistei a casa, meu estômago revirou. Era uma construção antiga, feita de madeira escura, encardida pelo tempo. Nenhuma luz nas janelas, nenhum som vindo de dentro. O silêncio ao redor era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. A porta da frente estava entreaberta, como se me esperasse. Lá dentro, só havia penumbra. Algumas velas acesas nas paredes lançavam sombras distorcidas pelos cômodos. O ar era pesado, úmido, com cheiro de incenso e mofo. E algo metálico, como sangue velho. No salão principal,
Vi pessoas sentadas em círculo, todas vestidas de preto. Os rostos estavam cobertos por capuzes ou véus. Era impossível saber quantos estavam ali, 20, talvez mais. No centro do círculo, alguém muito familiar. O rosto era o mesmo, mas os olhos estavam diferentes. O brilho que antes era vivo, agora era só vazio, sem emoção. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso fraco, silencioso. Quando abriu a boca, a voz saiu como um sussurro engasgado. Você veio, agora pode ver. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, uma figura se levantou entre os demais. Era mais alto que todos, com um manto diferente, costurado com linhas prateadas que formavam símbolos estranhos. Chamaram-no de vigia. Ele começou a falar. Disse que aquele lugar era um refúgio do mundo, um espaço onde o silêncio primordial ainda existia, que o universo havia nascido do silêncio e que nele estavam contidas todas as respostas. Falava como quem recita algo sagrado, decorado há gerações. O silêncio fala, ele dizia. E quando ele escolhe alguém, não há como fugir. Foi então que começaram o ritual. Apagaram quase todas as velas, deixando o ambiente mergulhado em sombras. Espalharam no chão um pó escuro, formando símbolos que pareciam mais antigos que qualquer idioma que eu já tinha visto. Todos se mantinham imóveis, murmurando uma espécie de canto gutural, num idioma áspero e irregular, que parecia arranhar o ouvido de quem escutava. A pessoa que um dia foi meu amigo ajoelhou-se no centro. O vigia se aproximou, cobriu os olhos dele com um pedaço de tecido escuro e murmurou palavras que ninguém mais ali ousou repetir. Foi nesse momento que as coisas começaram a mudar. Ele começou a murmurar coisas sem sentido, tremer, e logo depois começou a rir. Mas não era um riso comum. Era agudo, doloroso, quase infantil. Um riso que foi se tornando um grito, não de dor física, mas de algo muito mais profundo. Como se estivesse sendo despedaçado por dentro. Eu me levantei, tentei correr até ele, mas 2 membros do círculo me seguraram pelos braços. Falaram com calma, mas com firmeza. Ele está se libertando. É assim que se cala a alma. Pouco a pouco, o grito cessou. Ele caiu de lado, com os olhos abertos, vidrados, e a expressão de quem tinha visto algo além da compreensão humana. Eu não aguentei. Lutei contra quem me segurava, consegui me soltar e corri o mais rápido que pude. A trilha parecia diferente, como se estivesse mais estreita, mais escura. Não ouvi nenhum som atrás de mim, nenhum passo, nenhum grito. Mas sentia que algo ainda me seguia. Algo que não fazia barulho. Algo que não precisava fazer. Cheguei no carro com as mãos tremendo, liguei o motor e saí sem olhar pelo retrovisor. Mas eu nunca consegui realmente deixar aquele lugar para trás. Desde aquela noite, vivo cercado por um silêncio que não é normal. Ele vem de madrugada, quando tudo deveria estar em paz, mas não está. É um vazio que pressiona o crânio, que parece sussurrar sem emitir som. Às vezes acordo com o nariz sangrando, ou com arranhões nos braços. Já encontrei símbolos desenhados na poeira do meu espelho. E quase toda noite, ouço o mesmo sussurro vindo de dentro da minha mente. Logo você vai escutar também. Eu sei que não fui só observar. Sei que algo daquela casa voltou comigo. E cada dia que passa, escuto mais. Sinto mais. Entendo mais. E talvez o silêncio esteja vencendo.